Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo para vocês aí que estão novamente comigo, estudando língua portuguesa. Hoje, mais especificamente, redação oficial, que é um assunto um pouquinho chato, é enjoado, pode cair em algumas provas de concurso, em algumas bancas. A banca mais famosa, né, top de linha nacional que cobra essa matéria é o Sebrasp, o UNB, que é antigo CESP. Essa matéria vem dentro dos conteúdos de língua portuguesa. Lá no edital você vê, num dos itens de língua portuguesa, redação oficial, escrita de correspondências oficiais e por aí vai. Eles dão lá um nomezinho. E hoje a nossa missão é bater um papo sobre isso. Tá? Sobre a redação oficial, as bases teóricas da redação oficial que você pode encontrar no Manual da Presidência da República. Esse é o manual classicamente exigido nos concursos. Existem vários manuais de redação oficial. Tá? A UNB escolhe esse como base. Tá? Quando não for esse, ou vai deixar sem referência de manual, ou eles vão dizer baseado em algum livro ou qualquer outra coisinha. Mas a UNB foca aqui. E é nela que a gente vai se concentrar. Vamos hoje fazer um estudo bem tranquilo sobre o vocabulário utilizado pela banca, as bases teóricas, algumas picuinhas, entendeu? Coisa que você tem que saber de qualquer maneira, senão não passa. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Aqui, segundo o Manual da Presidência da República, geralmente, ó, os concursos federais adotam isso, tá? Geralmente os federais. Já vi estadual e municipal, mas geralmente é federal, tá? E vamos entender, principalmente, neste primeiro momento, o conceito de redação oficial. Então, preparados? Vamos lá ao nosso bate-papo? Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Você vai conseguir sobreviver até o final, isso eu tenho certeza, tá? Então, ó, primeiro de tudo é a definição de redação oficial, o que vem a ser isso. Só um detalhe, a banca UNB, os professores de português que compõem a banca, muito pouco eles mudam o vocabulário e a estrutura do manual, que você pode baixar na internet. Geralmente, algumas partes da matéria eles copiam e colam. Isso já aconteceu com a definição de redação oficial. Aqui eu mudei um pouquinho, mas a ideia é entender o conceito. Então vamos lá. Ó, tá escrito aqui que redação oficial é a maneira pela qual a administração pública redige seus textos. Vamos parar aí. Você, enquanto servidor público, lá no seu cargo, ocupando lá o seu cargo, exercendo a sua função, você pode redigir alguns documentos de ofício. Sempre que você tiver essa competência, essa responsabilidade de redigir documentos públicos lá na esfera onde você trabalhar, você já está produzindo, redigindo o chamado texto oficial. Ele também pode ser chamado de ato oficial, documento oficial, expediente oficial ou redação oficial. Então a gente já começa por aí. Redação oficial é todo documento que você, enquanto servidor público, redige lá na administração pública. Você, se redigir em casa, pelo amor de Deus, já tem um problema aí. O documento é público quando da confecção durante o expediente de trabalho. Você está ali fazendo, você está trabalhando. Então ali é um documento oficial. Em casa você não faz nada, tá certo? Então esse é o primeiro detalhe. Segundo, esses documentos seguem os princípios estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal. Esses princípios vocês estudam mais especificamente em direito administrativo, tá? Que eu marquei aqui no famoso acróstico que todo mundo estuda no concurso público, né? É o LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois bem, o que isso afeta a nossa matéria de redação oficial? Porque você pode perguntar, mas isso é
princípios lá do direito administrativo. O que isso tem a ver com a redação oficial? Como é que a banca de português pode cobrar isso para encher o saco do povo? A banca de português não vai se meter necessariamente no aspecto jurídico, no princípio jurídico lá da Constituição, tá? É claro, tá lá na Constituição, é direito constitucional, tem uma questão administrativa aqui envolvida, beleza. O máximo que os professores, que a banca de língua portuguesa pode fazer, né, é cobrar o nome, citar esses princípios na prova de português. Ela não vai entrar no mérito jurídico dos 5 princípios da administração pública, tá certo? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, eu não vou fazer um filtro, vou melhorar um pouquinho isso daí, tá? Isso a banca não vai cobrar, não vai pedir detalhes sobre isso, tá certo? O que você pode ver como um possível parâmetro é esse de impessoalidade, que por coincidência ele virá no próximo slide. Então, isso daqui é bem tranquilo. Se esses princípios, agora vamos fazer só o filtro necessário para a matéria. Se você é servidor público, tem a responsabilidade e autonomia de redigir textos oficiais. Se você é um representante da administração pública, você vai fazer um texto chamado de oficial, claro que, de certa maneira, esses textos oficiais devem espelhar os 5 princípios da administração pública. Esses princípios precisam estar, de uma certa forma, ali, contemplados no documento, tá? De uma maneira indireta, óbvio. A banca de português não vai dizer como, até porque o manual de redação não entra nesse detalhe. A banca também não dá pitaco, tá certo? Não se mete nisso daí. Então, qualquer coisa que caia sobre esses princípios, eles fazem parte de um texto oficial, já que está dentro da esfera da administração pública, tá? Não interessa se é direta ou indireta. Tá tranquilo até aí? Sem probleminha? Então vamos avançar. A banca, ela pode e deve, acredito, implicar com as chamadas características da redação oficial. Isso sim, nós precisamos entender bem. No seu material didático, eu deixei bem marcadinho o que é isso e sublinhado para você depois revisar ou atentar. Eu botei aqui em forma de um diagrama, ó. Eu coloquei aqui as 7 características de todo texto oficial contemplado pelo Manual da Presidência. Eu vou fazer a leitura e a explicação a partir do sentido horário. Não existe uma ordem para se explicar isso daqui, tá? Eu escolhi essa sequência aqui. Tá legal? Então eu vou começar por este e vou indo até o final. Poderia começar de qualquer ordem. Então, ó, primeiro princípio é o da clareza. Temos que entender o quê? O que é um texto claro? E esse princípio da clareza, tomem cuidado, não fica restrito à redação oficial. Se você tiver que fazer uma redação também no seu concurso, seu texto precisa ser claro, tá? Quem escreve, não interessa se é um texto oficial ou não, a preocupação é deixar seu pensamento e suas ideias claras, as ideias claras. E esse é um texto claro, um texto, né, que você olhou, leu, entendeu logo de cara. Não pode ter que ficar voltando. Por exemplo, você chega lá no 4º parágrafo, peraí, eu não entendi, eu vou ler esse parágrafo de novo. Não. Se você precisou ler para o Manual da Presidência, se você teve que fazer uma releitura, muito provavelmente esse texto não está bem escrito por algum motivo. Então, o texto é claro quando você não tem que truncar e voltar. Você segue, vai até o final e entende. E o manual, ele sugere 3 procedimentos para que você, ao escrever um texto oficial, consiga ser claro com mais facilidade. Ele sugere 3 coisinhas. Primeiro, períodos curtos, frases curtas.
Tá? Quando você faz um período muito longo, você acaba misturando ideias, atropelando um pensamento com o outro. Quando o leitor chega ao final, ele já não sabe mais qual era a ideia inicial. Então ele pode se complicar e pode precisar de uma releitura. Então, tenta fazer períodos curtos. Segundo, evite inversões sintáticas. Vocês estudando português aí sabem os chamados, já estudaram, acredito, os deslocamentos sintáticos, adjuntos adverbiais, às vezes você pospõe o sujeito e tantos outros por aí possíveis. Num texto oficial, evite isso. Tente colocar na chamada ordem canônica, na ordem direta, né? Na medida do possível. Sujeito, o eixo verbal, o complemento, se tiver, o adjunto, se tiver, o adjunto adverbial, se for de final de frase. Evite esse deslocamento. Se é um período composto, coloca a coordenada e a coordenada sindética, a principal e a subordinada. Evita antecipar as subordinadas adverbiais, tá? Fazer muito deslocamento de ênfase. Isso pode complicar a vida do leitor. Terceiro, utilize vocabulário simples. Vocabulário simples, gente. Tem gente que acha que fazer um texto oficial é escrever um tratado literário, usar palavras difíceis. E só Machado de Assis entende? Não é por aí, tá? Você não está escrevendo para você, você escreve para alguém. Então use as palavras mais simples do dia a dia para facilitar o entendimento do outro. Tá legal? Então, vocabulário simples, frases, períodos curtos e inversões sintáticas evitadas, isso ajuda muito quando se tem em mente o princípio de clareza, tá? Não estou querendo dizer que se você fizer isso, o teu texto vai estar claro. Não é por aí também. Não vamos avacalhar, tá? Mas esses 3 cuidadinhos ajudam muito no processo, tá legal? Então, este é o primeiro. Segundo, objetividade. Um texto objetivo é aquele texto em que o autor ele não fica enrolando, tecendo considerações. O texto objetivo é aquele em que o autor vai direto, ao assunto. Não tem que ficar dando volta. Vá direto ao assunto. Eu quero falar o quê? Eu preciso transmitir que ideia? Ponto. É isso, vai lá e faz. Existem documentos, você fala, pô, eu já vi documento com um parágrafo só. Uma folha, que no caso não é da matéria daqui, uma folha de informação, de espaço, às vezes é assim, é um parágrafo, são 2 linhas e tal, o negócio é esse, considerando isso, arquiva-se isso, encaminha-se ao setor tal, acabou. Não tem que ficar embrulhando, para dizer que escreveu uma página inteira. Ok? Então, ser objetivo, vai direto ao ponto. Nada de historinha, de mimimi, né? Vai direto ao ponto. Quando você é objetivo, você tende a ser conciso. Cuidado que são 2 princípios diferentes, são 2 características diferentes, mas elas andam muito próximas, quase de mãos dadas. Conciso, a concisão significa compactação. Um texto conciso é um texto compacto. Em outras palavras, num texto conciso você consegue apresentar, expor uma série de informações, você coloca o máximo de ideias possível, com a menor quantidade de palavras, ou seja, você diz muito sem usar bastante palavra, tá? Então, falei bastante, mas eu fui rápido, enxuto, compacto. Então, por que eu disse que uma geralmente vem com outra? Porque o cara que está preocupado em ser objetivo, ele quer ir direto ao assunto, então ele não quer demorar muito. Então ele tenta logo, né, encurtar o caminho todo. Já vi Já vi texto objetivo sem ser compacto.
tá certo? Então, uma não puxa a outra, mas geralmente as pessoas que são objetivas, elas conseguem ser concisas. Parece que é uma carona que elas pegam nessa próxima característica. Belezinha? Então, vamos lá. De novo, o objetivo é ir direto ao ponto. Conciso é ser compacto. Fale muito usando poucas palavras para se expressar completamente, o mínimo de palavras possível. Impessoalidade, esse daqui é o que mais cai em prova. Lembra que nós vimos na imagem anterior? A impessoalidade estava aqui, ó. Só que a impessoalidade que a banca quer é a seguinte. Ser impessoal, cuidado com isso. Não significa que você não pode ou não deve usar a chamada primeira pessoa, do singular ou do plural, que nós escutávamos lá na época do colégio. Não use o eu, não use o nós, impessoalize o texto. Evite colocar assim, ó, sabemos que o Brasil. Bote assim, ó, sabe-se que o Brasil. Não tinha esses papinhos lá de trás? Não é isso que vai caber aqui. Essa ideia de impessoalidade na nossa matéria tem uma outra visão. Ser impessoal aqui na redação oficial significa que você não pode se envolver emocionalmente com o texto, com o objeto ali, com a mensagem. Você deve escrever o texto e se manter você, servidor público, como pessoa, tá? Como uma alma, com uma pessoa dotada de sensibilidade, espírito, carinho, amor, compaixão, deve ficar fora dessa análise. Você tem que ser imparcial. Então, se você tem um texto, tem que escrever algo com caráter de urgência muito grave, não puxe saco, não fique botando esse tom de subjetividade no texto, tá? Adjetivos subjetivos, não. Comunique com impessoalidade, como se você fosse um robô. Na hora de terminar um texto, não fala, agradeço a atenção dispensada. Você não tem que agradecer nada. Você tem que terminar o seu texto com uma das formas que veremos daqui a pouquinho. Acabou. Não tem que falar, agradeço, por gentileza, estimo muito vossa... Não tem que puxar saco de ninguém. Então, ser impessoal significa ser neutro. Comunique o que você tem que falar. Papum. Sabe aquela coisa seca? Você tem que ser seco ali, ó. O negócio é esse, papum, encaminhe-se. Se é triste, se é grave, se não é nada demais, tá? Não se envolva emocionalmente com o assunto do texto. Esse é que é o conceito de impessoalidade. Pode usar a primeira pessoa gramatical? Pode. Você pode escrever um documento assim, ó. Solicito abertura de processo. Pode. Quem solicita? Eu, e você vai assinar o documento lá embaixo. Você é identificado. Ou solicitamos abertura de processo. Solicitamos quem? Nós, do setor competente, do setor remetente. Tá certo? Então, a impessoalidade não significa não usar a primeira pessoa. Significa você se manter neutro. Tá claro até aí? Belezinha. Norma culta, óbvio, né? Todo documento que você escreve precisa seguir as regras da língua. Não pode ter erro de pontuação, acentuação, crase, concordância, não pode. Da ponta até do cabeçalho ao rodapé, não pode ter um erro de português. Ou seja, seguir a norma padrão, a norma culta da língua. Tá tranquilo até aí? Isso é óbvio. Só esses dois para fecharmos a imagem. Formalidade. Temos que saber tratar o outro. Quem é você? Quem é o outro? Quem é o destinatário? Dependendo dessas pessoas, de quem seja você e o outro, existem maneiras específicas de tratar essa pessoa, de se reportar a ela. Aí no material, logo depois dessas características, você verá uma série de formas de tratamento previstas pelo manual, tá certo? Não vamos debater aqui. Tem para religiosos, para galera da alta, né, do Poder Executivo, Federal, todo mundo aí.
as excelências, as reverências, tal. Só um detalhe. Cuidado, muito cuidado, com dois tratamentos muito famosos aí pela rua. Um chamado de ilustríssimo e o outro o digníssimo. É bonito, prof? É. É chique, prof? É. O manual contempla, prof? Não. Então, se a banca sugerir digníssimo senhor, ilustríssimo ministro, deputado, está errado. Não é permitido o uso desses dois. Está sublinhado aí no seu material, pode verificar. Tá certo? Então, isso, ser formal não é ser educado, é saber tratar o outro dentro da hierarquia, dentro dos protocolos formais da administração pública, tá? E também saber colocar uma unidade nos documentos. Unidade essa que está muito ligada à chamada padronização. Unidade como assim? Se eu trato um deputado de uma forma X, todos os deputados têm que ser tratados assim. Eu não posso tratar um porque é legalzinho, porque é do partido X, outro é do... Não, todos têm que ser tratados dessa maneira. A partir do momento que eu trato todos os deputados federais do jeito que está escrito aí no seu manual, ok, o que eu faço? Eu estabeleço um padrão, uma padronização de tratamento, tá? Tem que ser uniforme. Não apenas no tratamento, mas quanto na diagramação, no layout do documento. Pois é, os documentos, eles têm uma diagramação, vocês verão aí nos exemplos, aí nos modelinhos do material impresso, tá? Se vocês imprimirem, né? No material didático aí do PDF que vocês têm. Então, não adianta falar, hoje tá chovendo, eu quero botar a data aqui, ó. Não. Os documentos vão apresentar certas estruturações e você tem que respeitar essas estruturações. Não adianta querer fazer uma memorando com a data aqui e amanhã fazer um memorando com a data do outro lado. Não, tem que ser padrão. Todo memorando tem que ser feito assim. E as regrinhas vamos comentar daqui a pouco, tá? E você verá aí também no seu manual, tá certo? Quando isso acontece, eu também respeito a chamada padronização, tá? Uniformidade também de layout. Tá claro? Beleza? Podemos seguir? Mais um bloquinho? Já já a gente volta.